Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu quero ministrar nesta noite sobre vida sentimental e ministérios satânicos. Eu gostaria de colocar isso para todos vocês, porque Deus me deu uma direção e eu quero fazer este vídeo. Paulo aqui, ele escreve para Timóteo, um varão solteiro, que cuidava da igreja de Éfeso, ensinando ele como tratar com algumas questões. Paulo ensina este garoto sobre a priori da palavra de Deus, como entender algumas coisas que estavam acontecendo, para poder fazer assim melhor a batalha espiritual. No capítulo 3 de 2 Timóteo, carta que escreveu Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 6, fala assim: porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres aprendiam, mas não chegavam ao conhecimento da verdade. Diz Paulo, é como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos se manifestará a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Queridos, quando você olha Paulo escrevendo a Timóteo, ele está falando que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, cruéis, obstinados. Tanto é que você vê, isso sempre eu vou usar essa comparação. Cristo é o cabeça da igreja, a palavra de Deus é para todos, ainda que haja diferenças de cultura. Mas você pode olhar para o Brasil, cada um que monta o seu ministério, ele tem uma visão, ele diz que quer ter uma visão, ele quer... Na verdade, todos saíram do pecado, todos têm que ser santos, todos têm que procurar o aperfeiçoamento que vem do Senhor. Todos têm que obedecer, todos têm que louvar, todos têm que adorar, todos têm que aprender, todos foram discípulos, todos se tornam filho quando se entrega a Cristo e se batiza. Não dá para entender muita coisa. Porém, aqui está falando muito da questão também do final dos tempos, a impiedade dos finais dos tempos, e aqui eu quero levar para o lado da corrupção ministerial. Quando, por exemplo, o Senhor fala lá na igreja, para a igreja de Pérgamo, quando ele diz assim, que todavia tenho contra ti aí alguns que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-o a comer das coisas sacrificadas a ídolos e praticar prostituição. Isso está no capítulo 12, no capítulo 2, no versículo 14 de Apocalipse. Quando se fala aqui desses homens que vem rompendo o seu entendimento, dizendo que, na verdade, tem aparência de piedade, 2 Timóteo 3,5, negando-lhe o poder. A piedade, o amor, ele tem um poder. E este poder nunca vai levar a pessoa a fazer algo contraditório, algo para desumanizar, algo para desviar, algo para destruir a vida de alguém, algo para enganar. E aqui, na igreja de Éfeso, na época, antes, as mulheres não tinham aquela cultura de acesso, de aprendizado. E as mulheres em Éfeso começaram a conhecer a graça, a liberdade em Cristo. Então, muitas queriam se tornar, então, superiores e submissas, como muitos lugares por aí. Você vê que não é o homem, o cabeça, junto com a mulher, a disjuntora, uma só carne, ministros do Senhor, não. Lá existe um espírito de autoritarismo feminista e feminino, mas também, por outro lado, elas não tinham muito acesso. E agora, por elas estarem conhecendo a liberdade e precisando conhecer maior a graça, Éfeso era um lugar também que os falsos mestres atacavam muito. E aí, dentro dessa situação, tinha aqueles homens que estavam criando as suas visões, uns pregando que Cristo não tinha vindo, outros pregando que não era bem de um jeito, não era bem de outro. Havia muita confusão, não quero entrar nesse mérito agora, mas eu quero dizer para você que o falso mestre, uma característica, ter aparência de piedade, mas negando a eficácia do poder. E a Bíblia manda afastar-se dele. É tipo assim, por exemplo, eu me digo ministro de Deus, quero orar para que a mulher
seja grávida, quero orar para que as pessoas sejam libertas e sou a favor do aborto. Eu prego a piedade, só que eu nego o poder da piedade, porque daí eu não vou precisar, se as pessoas começarem a abortar, eu não vou precisar desviar dinheiro para obra social, vou poder ostentar melhor os meus altos objetivos comerciais, vamos colocar assim. Então, aqui Paulo diz para Timóteo, porque eles introduziam na casa e levavam cativa mulheres nécias, loucas. Conclusão, sem Deus a pessoa é louca, ela é vulnerável, ela não tem a mente de Cristo. Então esses falsos mestres ensinavam elas a como queriam, e dentro dessas situações muitos pregavam poligamia, muitos pregavam permissividade, muitos pregavam legalismo, muitos pregavam o que vemos hoje em dia, que Deus está olhando só para o coração, outros estão pregando o que você vê aí cantando, não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus te ama. Isso é uma verdade, mas não importa o passado, importa o passado, porque se não importasse o passado, não haveria transformação, a pessoa não teria do que se arrepender. O problema é tratar levianamente dos erros, e levava essas mulheres cativa, como cativa? Com as suas altas doutrinas, e fala mulheres carregadas de concupiscências. Então eram mulheres da luxúria, mulheres sensuais, mulheres que achavam que poderia então ser de Cristo e ao mesmo tempo, e conhecendo aquele evangelho permissista, aquele evangelho sedutivo, aquele evangelho não que traz Deus ao homem, mas que não que traz o que Deus faz ao homem, mas não leva o homem à cruz, a Cristo, a reconhecer, a querer nascer de novo. E aí agora, dentro desta permissão que eu estou te pregando, contextuando com Apocalipse 2,14, quando fala lá da igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, isso. Então nós vemos que agora esse texto fala que estes homens chegariam desta maneira, tendo aparência de piedade, negando a fé, levando cativa mulheres levadas de várias concupiscências. O que é várias concupiscências? Desejos incontroláveis. Tudo isso está ligado a... você pode ver que a gente vai descobrindo pessoas que está envolvida no secreto com outra pessoa e com uma distorção da palavra de Deus. Aí entra a paixão, aí entra, vamos dizer, a loucura, aí entra a carência, aí entra, vamos dizer, o desejo e até o querer, o ego da pessoa em projetar-se sobre aquilo. É lógico que as pessoas feridas, carentes, vão se sentir importantes, se dizer, nossa, eu com um homem desse do lado, só que diz aqui a palavra de Deus, desta maneira, que está escrito aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim, elas aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Você pode ver que uma pessoa, seja homem ou mulher, quando está dentro da obra de Deus, todo mundo sabe, todo mundo fala, e hoje, mas eu sinto assim, olha, até me arrepia. Mas eu penso assim, as pessoas não têm um consenso, porque chegaria um tempo que não suportariam a sã doutrina, diz a palavra de Deus. E dentro dessa ideia de não suportar a sã doutrina, aprendem sempre. Tem homens e mulheres aprendendo sempre, mas nunca chega o conhecimento da verdade, porque é teimoso, desobediência, mas Deus permite, né, irmão? Deus permitiu. Irmão, mas Deus usou vaso, quer dizer, a palavra está revelando uma direção. Os homens estão procurando a autodedução, a autossuficiência. Lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento era que o homem adoraria o Senhor, somente a Ele adoraria o Senhor, sobre todas as coisas, adorar o Senhor, seguir ao Senhor. Você pode ver que quando nós procuramos essas permissivas, nós estamos substituindo a vontade perfeita de Deus, não por uma vontade permissiva de Deus, mas pelo nosso ego, e tudo que nós fazemos, nós pagamos. E dentro daquele povo, as mulheres cheias de luxúria, de lascívia, que aprendiam, ouviam falar do evangelho superficial, permissivo, dos falsos mestres, cheio de misticismo, mística, até prostituição e poligamia. O que acontece? Elas aprendiam sempre, mas nunca chegavam a uma verdade, porque a verdade é aquela que liberta,
que mata o velho homem, que transforma, que regenera, que vivifica, que consola, que cura do passado e traz para o presente. Então hoje também, andando por aí, eu tenho visto muitas pessoas discipulando as suas ovelhas conforme concupiscências. Já vi, por exemplo, em reuniões, e até em particular, obreiros defender comigo: pastor, fulano de tal está assim, mas eu preciso dele, Deus enviou ele para pagar as despesas da igreja, o dízimo é alto. Deus está trabalhando, pastor, Deus está trabalhando, nem mexe com isso. Como? Se nós fomos feitos para fazer discípulo. Então está dizendo aqui que essas mulheres lá estavam. Deus alerta Paulo, e Paulo fala para Timóteo: eles levam cativo mulheres carregadas de pecado, que às vezes se conhece a igreja num lugar que a liderança é uma mulher. Não tenho nada contra a liderança de uma mulher, mas se é uma liderança deturpada, os homens que se vão converter lá vão aprender sempre ouvindo alguma coisa, mas não vão chegar ao conhecimento da verdade. Nas igrejas contemporâneas, por exemplo, a igreja dos gays, principalmente com essa nova versão de Bíblia deles tirando, eles vão aprender sempre, mas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, no original, no grego, no hebraico, numa vamos dizer assim, numa interpretação, numa linguística ainda que trazida para a nossa linguagem perfeita no Senhor. Vão ficar corrompidos. Então tem muita gente dentro de placas religiosas, mas indo para o inferno. Mas a Bíblia diz assim, que também é como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Compara esses homens ou mulheres que estão levando as pessoas, acobertando situações, pegando questões antibíblicas, se prostituindo, pegando as pessoas cativas ali nas suas fraquezas, e também as pessoas que são cheias de concupiscência, e veio e diz que é do Senhor. E como nós vimos aí, supostas pessoas da fé quase nua no Carnaval 2016, diz também que são como Moisés. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Os feiticeiros lá no Egito, no início, Moisés fez o cajado virar serpente, a deles também virou. Você pode ver que houve uma oposição satânica e uma oposição dos ministros satânicos. E aqui dentro destas questões, quando fala também resistir a Moisés, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Está dizendo que pessoas que vão trabalhando em cima da circunstância do ser humano, em vez de trazer o que Deus quer para o ser humano, mas agregando o ser humano, apaziguando dentro das suas próprias concupiscências, prendendo pessoas conforme seus belos prazeres. Eu já ouvi ministros dizer que se os homens da Bíblia teve mais de uma mulher, por que não pode ter? Nós estamos vendo grandes convenções liberando o divórcio. Bom, antes casar de novo com uma que ama do que estar com uma de status e saindo depois do culto e indo lá para dormir com a outra a quem ele ama. Eu entendo que todo pecado e mal é perdoado às pessoas, mas o que eu vejo de ministros sedutores, estou tratando na verdade hoje de 9 casos semelhantes. 9, tem uns 9 casos assim. Então neste dia que eu estou gravando, estou dizendo para você, 9 casos semelhantes de situações das pessoas envolvidas. Mas e agora? Mas Deus falou que tem uma obra. Peraí, Deus tem uma obra com você, minha filha? O camarada estando com a mulher dele lá e vindo aqui na sua cidade só para estar com você? Ô meu amigo, minha filha, Deus tem um compromisso com você, que aquele menino, sendo que você está aqui com a vida toda retalhada, nem livre você pastor, mas não vem me julgar. Eu não estou te julgando. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se você está vinculado às situações que está visível, não é julgamento, são coisas que precisam ser resolvidas. E aí também, eu venho te dizer, outro texto: não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Apareceu, irmão, tudo que estava errado. Você pode ver que vai aparecendo, quando o camarada vai fazendo coisas deliberadamente, assumindo compromisso, sempre tem uma maneira. E aí nós vemos, por exemplo, quero dar um alerta aos ministros. Eu já fui perseguido, solteiro, estou casado há muitos anos, estou bem. Mas lembro quando eu disse solteiro, nossa, às vezes as pessoas estavam vacilando, vinha trazer tratamento para a igreja, aí estavam namorando, escondendo o pecado e negando o pecado.
Quando largavam, um sentia pressionado, eu tive que confessar. E a mulher tem muito esse hábito também, né? Que ela está lá, está tudo bem. Mas quando é largado, eu tenho que confessar porque eu senti de Deus. Eu já vi mulheres fazendo isso com o ministro. Não, agora eu tenho que confessar. Anos tendo um caso, uma poligamia com o homem. Mas quando o homem decidiu se separar e colocar a vida dele no altar, ela teve que confessar. Na verdade, o quê? A revolta do abandono. O ódio da rejeição. Então a pessoa queria, na verdade, era destruir o outro. É por isso que você pode ver que nessas questões que surgem no meio da obra de Deus, acaba explodindo esse tipo de coisa. E a Bíblia está tratando aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 8, como feiticeiros. Imagina você, um ministro do Evangelho, sabendo de algumas situações de outros que está aí envolvido com viricuticos, com blá blá blá, distorções do evangélico na mesma causa. Lá em 2,14 fala daqueles que seguiram a doutrina de Balaão. E Balaão, vamos simplificar, pela sua cobiça financeira, ele não se importava com vidas. Ele enriquecendo, mesmo tendo a experiência de Deus usar uma jumenta para falar com ele. O bicho era tão rebelde, tão assim, astuto, que na verdade o que aconteceu? Ele foi lá, pegou os bens de Balaque e falou, por boca de Deus vocês não vão conseguir destruir esse povo não. É só você ler Números capítulo 25 e Números capítulo 31. Mas se vocês lançar as suas mulheres no meio, inclusive princesas, homens casados pegaram suas princesas, ou os pais pegaram suas princesas, para enviar no meio dos cabeças de Israel para seduzi-los, para levar eles a sacrifício aos seus deuses. Quer dizer, eu vou por aliança de paz. Chegou lá, mas já tinha uma paixão, e agora você está aqui na hora da missa, é hora de ajoelhar. E ajoelhou também. Nós vemos muito isso nessa geração que não conhece o que é casar. Se dá em casamento, pastor, eu estou namorando um menino, mas ele está vindo comigo para a igreja. Quer dizer, já está envolvido com coisas maiores. Por quê? Porque a autoridade da mulher é o marido. A mulher é uma autoridade também, junto com o marido. Então, depois que deu a vida sentimental, como está Deus nessa coisa acima de todas as coisas, se já está envolvido num julgo desigual? Quando você olha para aquilo, veio sentença. Deus mandou acabar com os cabeças de Israel, matar, porque foi eles que permitiram entrar o pecado lá dentro. Deus, eu sei que nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Ninguém vai pegar um ministro adúltero, uma ministra adúltera, ou qualquer membro adúltero e matar. Mas e no dia do juízo? E nós sabemos que o arrebatamento está para vir. Nós temos uma noção verdadeira das coisas. Nós não somos mais aqueles menininhos levados a todo vento de doutrina, senhores. Irmãos, olhe para cá. Vamos falar a pura verdade um para o outro agora. Eu quero olhar para você, você olha para esse vídeo agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça e nos dê força. Eu sei que muitas horas as pessoas vão falar, a minha vida sentimental não é fácil. Minha esposa não me corresponde, meu esposo não me corresponde, eu me sentia sozinho, aí eu comecei a conversar com o irmão, aí comecei a conversar com a irmã, aí rolou. Só que cada lugar, como os 10 mandamentos de Deus é perfeito e insubstituível, mas cada profissionais de várias áreas para tentar melhorar a sua empresa, criou também, vamos dizer, 10 mandamentos, 10 teses para melhorar as situações. E uma das pessoas que desenvolveu uma tese psicológica, ele fala assim que nenhuma emoção sentida deve ter uma ação imediata. Ela tem que ser ponderada. Por quê? Porque imagina, você chega carente e tal, e gosta, e chega numa sala, está uma mulher bonita, um homem bonito. Você está lá carente, largado, rejeitado, e a pessoa falando bem de certo. Você não conhece o caráter e a personalidade. Você está vendo a pessoa ali naquele evento. Você está vendo a pessoa fazendo aquilo que ele foi lá para fazer, ou convivendo com o lugar onde ele estava ali de momento. Chegou, vamos dizer, um ministro chegou, uma ministra chegou, um irmão chegou, uma irmã chegou. Só que veio aquela atração, nossa, bonito, não estou conseguindo desviar os olhos, ele também está, ela também está, parece que está vendo o corresponder. Como se você age de primeiro já se entregando, vou fazer amizade e começa, na verdade você não teve controle das suas emoções, você foi no impulso.
E dentro do impulso, o que acontece? Vai vir consequências de situações, e aí acontece aqueles de repente foi morar junto, de repente está infiltrado, como faz? Bom, quando você está num ambiente sentindo, por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou carente, minha esposa não me corresponde, o esposo não me corresponde. Mas eu ainda sou casado, ou se não, sou divorciado, sou livre, eu sou solteiro. Tá, mas eu conheço? Não. Tem função? Não. Ele está falando bem da fé, mas eu conheço a fé dele? Não. Tenho informações a respeito? Ah, ouvi falar. Não. Se de Deus ele fala que nós devemos fazer prova, provar e ver de que o Senhor é bom, quanto mais os seres humanos, irmão. Aí, agora, vem todo aquele sentimento, tá? Então, tá, por que isso? Carência, tal. Então o sangue de Jesus tem poder. Deus, me purifica desse mau pensamento. Agora manifesta o teu poder e me deixa cônscio. Beleza. Então eu ainda estou atraído. Tá, estou atraído. Mas por quê? Mas espera aí. O que eu tenho hoje na minha vida? Um casamento. Tá mal? Tá mal, mas eu estou num casamento. Casamento fui eu que fiz. Fugir de casa, ou eu quis, sem amor. Até pode ter sido uma atitude humana, mas o que é o casamento? Uma constituição de Deus, para nós cristãos. E Deus, ele odeia o divórcio. Já lutei por esse sentimento, já lutei por essa família, já fiz o máximo, não está tendo recurso, não. Por que eu não parti, então, para recursos cabíveis? Trazer ministério, trazer situações e provar em condição e passar aquele tempo livre. Então, observe bem que quando as pessoas não têm essas atitudes de ponderar os seus sentimentos, automaticamente ela pode cair na mão de um viciado. E esse texto de Timóteo revela que as mulheres eram carregadas de concupiscência, viciadas em pecados de tudo quanto é gênero. E os homens falsos mestres usufruíam disso, viciados, para ensinar as pessoas conforme aquilo que eles o manipularia. Nos 10 mandamentos sentimentais de outra pessoa chamada Salviati, no mandamento 2 está lá: não se permita ser manipulado por ninguém. Faça aquilo que você esteja certo da sua vontade. Então não é o primeiro sentimento também, nem o primeiro impulso. É uma pessoa que ponderou, não é aquela, eu estou com vontade de você. Não, a pessoa ponderou, entendeu, tem um projeto família, ou tem um projeto namoro, noivado e outro tipo de coisa. Espera aí, as pessoas levadas todo o tempo. As mulheres serviam a Jesus com seus bens. Hoje em dia nós temos mais mulheres na igreja. Espera aí, mulher, os ministros que aproximam de você também são a âncora de você. É por causa da sua condição. Todo mundo que chega também você tem que estar presente ali, cuidando. Mas eu não tenho mulher para fazer isso. Eu tenho outras pessoas também para fazer. Fica sabendo que é uma tendência sua à paixão, uma carência inconsciente e talvez traumática, porque o trauma é exatamente o acentuar inconsciente de muitos conflitos lá dentro. Entendeu? Acentuou vários conflitos mal resolvidos dentro do inconsciente, que dá os seus impulsos, e cada reação do ambiente vem aquele impulso que relembra situações inconscientes e a pessoa cai. Então não seja homem cativo, não seja mulher cativa, tipos de concupiscência, foge desses fanfarrão, em nome de Jesus.